vocês aprenderem o nome do produto. Então, vou falar como que a OCI, a Oracle Cloud Infrastructure, implementou o Postgres na cloud deles. Tá? Então, a minha ideia é apresentar um pouquinho sobre essa forma de implementação do Postgres na OCI. Então, meu nome é Frank, eu trabalho na Pitium, sou Principal Database Consultant lá. E estou lá, vai dar 7 anos que eu estou na empresa. Bom, aqui tem os meus perfis aí nas redes sociais. Esse QR Code manda para o meu Linktree, que vai ter os links também. Sou parte do programa Oracle Ace, então vim aqui no evento de Postgres, mas eu, na verdade, trabalho diariamente com tecnologia Oracle. Mas eu sou entusiasta de banco de dados, eu gosto de banco de dados de maneira geral, né? Então, Postgres, nos últimos anos aí eu tenho atuado um pouco mais frequentemente com Postgres, não me considero especialista em Postgres, sou especialista em Oracle e em outras tecnologias, mas em Postgres eu não me considero especialista, tenho muito que aprender, mas também para compartilhar o que a gente sabe, né? Então eu acredito que todo mundo sempre tem algo a compartilhar e que pode ensinar alguém. Então, cara, aproveitem essas oportunidades de eventos que vocês têm para talvez até darem o nome de vocês para palestrar, para compartilhar o que vocês sabem. Tá? Então, tem que dar a cara a tapa. Minha primeira palestra foi na FURB, 8 anos atrás, em 2016, no evento do Centro Acadêmico de Tecnologia. E depois disso, eu já viajei o mundo palestrando. Então, é uma boa oportunidade. Então, tem algumas certificações na área de Oracle. Mas, como eu falei, eu sou entusiasta de banco de dados. Então, eu tenho uma certificação de Snowflake, que é um banco de dados. Para quem acha que o Oracle é caro, é porque nunca trabalhou com Snowflake. E também tenho certificação de AWS Database Specialty, que quer dizer que eu conheço de bancos de dados de maneira geral e não apenas de Oracle. Eu moro em Blumenau, tá? Então, só para deixar claro. Bom, sou parte do programa Oracle Ace. Se alguém quiser conhecer mais, pode me perguntar a respeito. É basicamente um grupo de pessoas evangelistas de tecnologia, não só de Oracle, mas de tecnologia no geral. Obviamente, com mais foco em Oracle do que em outras, né? Porque é a Oracle que está bancando o programa, então faz sentido. Mas eu trabalho para a Pitium, tá? Então a Pitium é uma empresa canadense que tem abrangência mundial. A gente é uma empresa pequena, porém de experts em diversas áreas, em sua maioria relacionadas a dados. Então, analytics, database, enfim, diversas coisas relacionadas a dados. A gente tem mais de 400 pessoas em mais de 30 países aí, 26 anos no mercado, atendendo diversas tecnologias. Aqui são alguns dos nossos clientes. Então, a gente tem clientes bastante grandes aí, como vocês podem ver. E a gente não fornece produto para eles, a gente presta serviço. Então, a gente atua diretamente com os desafios que eles têm no dia a dia deles. Então, cara, a Google é nosso cliente. Então, a Google contrata a Pitium porque eles não dão conta de atender a demanda que eles têm lá dentro, para algumas coisas específicas, né? Entre outras, né? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre Postgres na OCI. Então, por que Postgres? Né? A nossa agenda para cobrir aqui. Por que Postgres na OCI? Alguns cenários de deployment e algumas diferenças e conclusões aí. Então, por que Postgres? Bom, aqui, antes de começar a entrar mais no detalhe do Postgres, tem uma árvore genealógica, né? O Raul já falou da onde veio o nome Postgres na palestra dele. Então, Postgres quer dizer que ele veio depois do Ingress. Então, Post-Ingress. Tá? Então, aqui, se a gente seguir a árvore genealógica de banco de dados... Espera aí, deixa eu chegar lá. Dá para ver Postgres aqui? Alguém consegue ver que está escrito Postgres aqui? Quem está aqui na frente consegue, né? Então, se a gente seguir essa linha até lá atrás, ela subiu aqui. Vejam que nesse ponto no tempo aqui, aproximadamente aí pelos anos 2002, mais ou menos, 2000, se dividiu. Tá vendo? Tinha uma linha aqui do Postgres. Então, aproximadamente na versão 7, ele se dividiu aqui. Veio um branch que criou Netezza, outro que virou Greenplum, e esse outro de baixo aqui seguiu sendo o Postgres. Mas antes disso, tinha o Ingress, que veio lá do Berkeley Ingress, que foi desenvolvido na faculdade de Berkeley, da Universidade de Berkeley, lá na Califórnia. Então, essa é a árvore genealógica de banco de dados.
Um banco de dados que começou lá em 1980 e segue a mesma linha até hoje é o Oracle. Então, se vocês pegarem o Oracle aqui no ponto do tempo, ele segue a mesma linha até hoje. Então, até o SQL Server, né, veio do Sybase. Então, se a gente procurar o SQL Server aqui e voltar no tempo, vai ter aqui uma divisão dele com o Sybase. Enfim, uma curiosidade aí sobre bancos de dados. O DB Engines Ranking, né, então, um dos bancos de dados que mais se destaca hoje é o Postgres. Foi o Database of the Year nos anos 2017, 18, 20, acho que 23 também. E ele vem em crescente ascensão. Então, esse ranking aqui mostra os bancos de dados em nível de popularidade, né, e o Postgres teve recentemente uma grande ascensão. Tá? Um dos principais motivos de usar o Postgres, ele é grátis, né? 0.800 aí. Então, ele é grátis, né? Tem alguns padrões, então é compatível com linguagem SQL, né? Ele é ACID compliant, então ele atinge as propriedades do ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Tem um grande suporte da comunidade, né? E tem empresas por trás também. Está na maioria dos cloud vendors, se não em todos. Tá? Então, pegar qualquer cloud vendor vai ter Postgres, inclusive agora na Oracle Cloud, desde novembro do ano passado. É open source, é confiável, então tem ferramentas de mercado bastante desenvolvidas e bastante confiáveis também. E a usabilidade, né, então, é de fácil uso, porque é de fácil instalação, uma ferramenta leve, uma plataforma leve de instalação, de fácil adoção, né, e que está aí bem já difundida e consolidada no mercado. Então, Postgres na nuvem, né? Então, tem vários managed services que implementam o Postgres em sua essencialidade, digamos assim, com sua community version, né? Então, e aí em cada um desses cloud vendors, cada um deles implementa alguma melhoria ou algum avanço em cima da tecnologia do Postgres Community. Então, a gente tem o Google Cloud SQL, baseado em Postgres. A gente tem o RDS para Postgres. A gente tem o Azure Postgres, Heroku, EDB, Big Animal, Crunchbase, Timescale, como a gente acabou de ver. E a gente tem Managed Services com funcionalidades adicionais, onde eles desenvolvem ainda mais essa tecnologia em cima da versão Community, né? Então, por exemplo, o Google recentemente lançou o AlloyDB, onde ele tem compressão e processamento colunar. Então, é uma das coisas que eles implementam. O Aurora também tem suas otimizações de storage. E agora, a OCI, desde novembro do ano passado, trouxe também o Postgres com otimizações bem interessantes a nível de storage, de armazenamento. Então, cada cloud provider vai ter as suas melhorias que eles implementam, né? Então, por que Postgres na OCI, né? Então, ele tem as suas automações próprias, né? Incluídas ali, como qualquer cloud vendor vai ter. Então, é fácil de fazer deployment, é fácil de criar uma réplica, né? A gente tem basicamente tempo zero de criação de réplica, vocês vão entender por quê. É fácil de replicar ele para multi-AD. Então, a Oracle chama de AD, o que a AWS chama de AZ, Availability Domain na Oracle, e na AWS é Availability Zone, né? Backups automatizados e um único comando para failover, né? Então, a Oracle implementou tudo isso aí em cima da tecnologia de Postgres deles. E um dos principais pontos é a melhoria de performance a nível principalmente de storage, né? Então, a gente tem aí um ganho mais ou menos aí de 3 vezes mais performance comparado a um Vanilla Postgres, que seria o Postgres Community em qualquer deployment. Atomic Writes, Optimized Page Cache, Storage Level Backups. Então, a gente vai ver isso aí mais no detalhe de que forma eles implementaram isso e o que são essas features. Então, um dos principais pontos de melhoria que a Oracle implementou foi o Database Optimized Storage, ou DBOS. Não é um sistema operacional, é o OS de Optimized Storage. Então, eles implementaram, com esse DBOS, eles implementaram Zero RPO, ou seja, você não tem perda de dado nenhum, porque o storage fica em multi-ADs, tá? Então, availability domains diferentes, data centers diferentes.
E, inclusive, as réplicas, quando você cria a réplica em cima do mesmo storage. Então, ele não precisa duplicar o storage para criar uma réplica. Por isso que ele consegue criar rapidamente uma réplica. Ele cria em cima do mesmo dado master. Então, você tem um único storage e ele é distribuído em 3 availability domains, ou seja, 3 data centers diferentes. E quando você cria uma réplica em outro data center, por exemplo, ele vai criar em cima desse mesmo storage master. Elasticidade então, e alta disponibilidade. Então, tem automatic failover. Né, então, ele tem um sisteminha que fica monitorando e se o sistema primário ficar indisponível, ele faz o failover automático. Por quê? Porque o storage já está disponível para ele, então ele já consegue fazer esse failover automático sem precisar de muitas outras automações. Elasticidade. Como é um sistema otimizado de armazenamento, ele permite que isso aí seja elástico, né, e se escale horizontalmente de maneira mais fácil. Né? Então, horizontal scaling of read replicas é apenas uma cópia do dado, né? Você precisa ser mantida, e você consegue criar as réplicas em cima dessa única versão, essa única cópia do dado. Não é uma cópia porque é o dado principal, né? O dado master. Baixo lag na replicação, porque na verdade não tem replicação de walls, write-ahead logs do Postgres, você não replica o log. Tanto o dado das páginas quanto os walls, eles são escritos no mesmo storage. E esse mesmo storage está compartilhado entre todos os bancos de dados pertencentes ao mesmo DB System, que a Oracle chama. Então, uma replicação eficiente porque os walls não são replicados. Você pode atingir aí até 750 mil IOPS com 16 OCPUs, ou mais, né? E se você começar pequeno, dá para chegar, com 2 OCPUs, chega até 300 mil IOPS. E ele tem um Database Optimized File System, onde ele permite um single writer, ou seja, um único banco de dados escreve, mas múltiplas réplicas conseguem ler desse mesmo file system. E esse file system ele mantém um versionamento dos dados ali dentro desse file system, onde as réplicas conseguem ler de maneira consistente esse mesmo dado master que está ali, por conta desse versionamento que é mantido. Quais são os shapes que a gente tem na OCI, então, para esse serviço Postgres lá? Então, a gente pode começar pequeno, com 2 OCPUs. 2 OCPUs, para quem trabalha com outras clouds, seria referente, por exemplo, a 4 vCPUs na AWS. Tá? Então, 2 OCPUs na Oracle, eles falam que é referente ao core físico mesmo, e não a thread, que nem você tem hyperthreading, né? No vCPU, você está falando do hyperthreading. E na OCPU, você fala do core físico. E 32 GB de RAM, então esse é o tamanho inicial. E aí onde você consegue ter até 2 gigabits por segundo de conectividade na rede. E você pode chegar aí até 64 OCPUs, se fosse comparar com a AWS, chega até 128 vCPUs, né? E 1 TB de RAM, com 40 gigabits de conectividade. Aqui só, se usar OCI e CLI, a gente consegue, né, consultar também por lá esses shapes, né? Então aqui a gente tem quantidade de memória e OCPUs e o nome do shape para fazer deployment. Então é basicamente esses shapes que a gente tem disponível. Como é que a OCI implementou o Postgres, então? Como é que funciona uma arquitetura convencional, onde você teria, por exemplo, num ambiente on-premises ou até num IaaS, né, na AWS, por exemplo, ou numa qualquer outro cloud? Então, você tem o seu ambiente em um Availability Domain ou Availability Zone, certo? Você tem o seu banco de dados aqui, master, certo? Com o block storage dele, onde ele armazena os dados e os logs, certo? E você tem no AD2, numa segunda Availability Domain ou Availability Zone, né? Você tem a sua réplica, onde os write-ahead logs são enviados lá para essa réplica e gravados lá em disco também, num disco separado, num block storage separado. Ou seja, você está pagando 2 vezes pelo storage para ter o mesmo dado e ainda pagando por um tempo de replicação aqui que não é síncrono, né? Então, comparando os dois, né? O Vanilla Postgres, que é o
convencional, chamo de vanilla aqui porque é o convencional que você faz. Você tem um primário e as suas duas réplicas, cada um em um availability domain diferente, cada um duplicando aquele dado, aquele mesmo dado que você tem no seu primário. Como é que a OCA implementa isso? Eles têm um block storage que é compartilhado entre todos os 3 availability domains. Então, você tem o dado armazenado apenas uma única vez. Obviamente, tem redundância aqui, mas eles te cobram apenas uma única vez, né? Tanto o primary quanto as réplicas, no caso, o primary escreve e lê do mesmo block device aqui, do mesmo block storage, e a réplica lê desse mesmo block storage também. Como é que funciona, então, essa replicação? O Postgres primário escreve lá nesse Optimized Storage, nesse block storage, tá? Através desse DBOS File System que ele tem aqui, tanto o dado quanto o log. E ele replica apenas metadados entre o Postgres primário e o Postgres réplica. E para fazer a leitura, né, ou como é que funciona... no caso aqui, como é que funciona a replicação do Vanilla Postgres, né? Então, grava aqui, certo? Gravou aqui o LSN 110 no disco, replica o LSN 110 para outro cara. Se ele não replicar, a réplica continua desatualizada, né? Continua com o dado antigo lá. Então, está aqui no LSN 90 até que esse cara seja gravado aqui, comitado aqui e depois replicado para lá. E como é que o Postgres na OCA implementa isso? Então, ele implementa assim. O cara grava lá, gravou aqui, enquanto o outro já consegue ler esse dado aqui. Mas, para ele manter leitura consistente, ele precisa conseguir ver as várias versões desse mesmo bloco. Esse aqui, o bloco 0, está com o LSN 100, que foi o que foi recente gravado aqui a partir do primary. E o réplica está valendo o bloco 0 no LSN 90. Então, ele precisa conseguir enxergar os dois. Se ele quiser fazer uma nova leitura... né, se eu disparar uma nova leitura a partir do novo ponto no tempo, quando o LSN 100 já foi gravado, o réplica já vai conseguir ver o LSN 100 ao mesmo tempo. Então, ele mantém dessa forma aí. Tá? E se ele quiser ler no passado, então, se esse cara quiser ler no passado, é a mesma coisa. E se ele quiser ser atualizado, ele aplica os wall records até o LSN atual. Então, é mais ou menos dessa forma que ele implementa aí o storage e garante replicação e leitura consistente aí em cima desses mesmos dados. Eles têm algumas otimizações extras que foram colocadas aí em cima desse sistema, não só em cima do storage. Tá? Então, tem um negócio chamado Optimized Page Cache, tá? Onde eles fazem um prefetch, tá? Baseado em cima dos dados do Postgres. Então, eles conseguem ler já do disco, adiantar leituras, né? Prefetch é adiantar a leitura a partir de workloads para Postgres. Eles evitam double caching no Postgres. Convencionalmente, você vai ter o double caching em shared buffers dentro do Postgres e dentro do sistema operacional Linux, no page cache do Linux. E a Oracle implementou o page cache para evitar com que você tenha um double caching, né? Então, eles priorizam os shared buffers e minimizam o uso de Linux page cache. Porém, isso nem sempre é uma vantagem. Então, dependendo do seu workload, às vezes você vai ter um workload, por exemplo, de dados analíticos que vai acabar consumindo, acabar lendo de tabelas temporárias, por exemplo, e você vai precisar de mais memória no page cache do Linux. Então, tem cenários que isso aqui não se torna muito escalável, e aí talvez você vai ter que aumentar a sua memória RAM, mesmo para um ambiente que talvez não precisasse de tanta memória RAM. Então, tem um cara que fez uns estudos, por coincidência o nome dele também é Franck Pachot, é um francês. Ele trabalha hoje na Yugabyte, que é uma distribuição do Postgres, um Postgres Distributed Database, então é uma versão distribuída do Postgres. Enfim, eles têm várias melhorias em cima do próprio Postgres, mas ele é Postgres compatible, né? E esse cara fez alguns estudos bastante avançados. Esse cara é bem fera assim, nas coisas que ele faz. E ele é Developer Advocate também. Então, ele está lá para alfinetar todos os outros concorrentes, né? E mostrar o produto deles. Mas, enfim. Então, esse cara fez vários estudos e explicou no blog dele sobre essas
otimizações que a Oracle fez, que em alguns cenários não são tão bons assim. Atomic Writes, então, uma forma que a Oracle implementou aí para evitar leituras corrompidas, né? Então, você vai escrever, quando vai escrever em disco, em vez de escrever em cima do mesmo bloco, ela escreve em um novo bloco, para evitar que, por exemplo, o que estava em memória não seja descarregado de maneira efetiva para o disco, como acontece em alguns bancos de dados ou pode acontecer em alguns ambientes. Então, por exemplo, quando o tamanho da página do Postgres é de 8 kilobytes, só que a maioria dos setores de disco são 512 bytes ou 4 kilobytes, o logical sector, né? Então, quando você vai escrever, o que está em memória, 8 kilobytes, quando você vai descarregar para o disco, não é do mesmo tamanho. Então, quer dizer que ele pode ter uma corrupção em alguns cenários. Então, uma forma de evitar isso é escrever em um novo bloco e não gravar em cima de um bloco já existente. Storage Level Backups, então, em vez de você se preocupar em fazer backups na camada do Postgres, a Oracle faz backup a nível de storage para você, né? Então, além de você economizar processamento, você economiza também recursos de rede, porque você vai estar fazendo backup na camada de storage e não na camada de banco. Dúvidas? Choros? Lamentações? Alguém tem alguma pergunta? Então, beleza. Limitações desse serviço. Então, ele está disponível apenas em 13 regiões hoje, na OCI. Obviamente, isso aí vai aumentar conforme a adesão do produto. Só está disponível a versão 14 do Postgres. Então, inicialmente, quando lançado em novembro de 2023, estava na 14.9. Ontem eu fiz deployment, não sei, semana passada, comecei a criar um labzinho ali para testar algumas coisas. Eu fiz deployment e já estava na 14.11. Só que só tem a versão 14, então não tem outras versões disponíveis. Então é um serviço que está aí inicialmente. Se vocês vão querer usar a feature do Postgres 15, não vai poder usar aqui. Outras limitações. Permite até 8 databases por região, por tenancy. Tá? Então, se você quiser mais de 8 Postgres Database Systems, você tem que colocar em uma outra região. Então, por exemplo, aqui a gente tem São Paulo e tem Vinhedo, aqui no Brasil. Então, se você já tem 8 Database Systems Postgres na região de São Paulo e quiser mais, você vai ter que botar na região de Vinhedo, né? Então, tem esse downside, digamos assim. O máximo de 32 terabytes de storage, de armazenamento por database. Acredito que vai demorar para chegar um pouquinho nisso aí, dependendo da usabilidade, né, e do tamanho do banco de vocês. Mas acho que atende a maioria dos ambientes aí. Até 7 read replicas por database, então também um ambiente bem considerável, vamos dizer assim, bem grande para suportar a maioria dos workloads, né? Você não tem acesso ao sistema operacional, o que é algo esperado para um managed service, né? Então, tipo, a RDS também, você vai ter essa limitação e outros cloud providers também vão te fornecer essa mesma limitação. E é diferente, o Postgres é diferente, não tem acesso ao sistema operacional, mas se você lançar um DB System Oracle na OCI, você tem acesso à VM. Então, é uma contrapartida de um para outro, se você comparar. E você tem limite de extensões que você pode usar. Limite que eu digo assim, elas são limitadas às extensões específicas que eles têm disponíveis, que são essas aqui. Tá? Se tu der um select lá na PG Available Extensions, vai dizer que tem 53 lá, mas na real, documentado e suportado só tem essas aqui. Então, nessa questão é bem limitado, mas, cara, o serviço está começando, eles vão desenvolver com certeza em cima disso, e tem muita gente hoje, né, com workload em Postgres em vários ambientes, e faz sentido para eles desenvolverem o serviço deles também. E eles foram os últimos a entrar, né, nessa briga por esse tipo de workload de banco de dados. Por quê? Porque a Oracle tem o Oracle Database e tem o MySQL também, né? Eles têm outro serviço chamado MySQL HeatWave, que é baseado em cima do MySQL também, que tem inúmeras outras otimizações. Então, para eles entrar com o Postgres, vamos dizer assim, foi uma quebra de paradigmas, né? Os caras, lançaram, né? E tanto que eles anunciaram o Postgres na OCI no Oracle Cloud World de 2022. E depois disso, silêncio total. Durante um ano, não se ouviu falar. Cadê? Falaram que ia ter. E aí, em setembro de 2023, no Oracle Cloud World, ano passado, eles finalmente
liberaram para uso, digamos assim, porém só ficou realmente liberado para utilizar em novembro, dia 14 de novembro. Tá? Então, foi anunciado, foi feito todo um anúncio, mas durante um ano aí você ficou com esse silêncio e, cara, não era publicado nada a respeito e não sabia se realmente ia ter, se falaram por falar. E aí, então, nesse um ano, provavelmente eles melhoraram, desenvolveram melhor o produto e aí realmente liberaram ano passado. E aí tá aí em uso recentemente, né? Algumas opções de migração estão usando o PGDump, né, Export Import, ou outra forma, se você quiser com zero downtime, você pode fazer, ou near zero, né? Zero downtime não existe. Então, próximo de zero aí você pode usar, por exemplo, um Golden Gate da vida, o OCI Golden Gate Service, ou outras ferramentas de replicação lógica, né? Então, nada que tenha necessidade de acessar o sistema operacional, porque você não vai ter acesso ao sistema operacional para instalar qualquer agente ou qualquer client ali. Então, essas são as formas. E aqui tem a documentação, né, explicando passo a passo de como você fazer uma migração near zero downtime usando o Golden Gate, de Postgres para Postgres. Preço. Tá? Então, para ter uma ideia de preço. Aqui eu botei um shape básico aí de 2 nodes no cluster, um primary e uma réplica, com 512 GB de storage e 4 OCPUs, que seriam referente a 8 vCPUs em outras clouds. Então, e com 64 GB de memória. Então, ele te dá um custo aí para esses dois servidores, com 512 GB de armazenamento, com 75 mil IOPS para o armazenamento, né? 75 mil IOPS, de $930 por mês. Então, comparado com outros cloud providers, é um valor bem interessante. E se você considerar que na OCI, um dos principais ganhos que você tem é com tráfego de redes, tá? A OCI não te cobra, até os 10 terabytes iniciais, eles não te cobram nada de tráfego. E depois dos 10 terabytes iniciais, você tem um valor, só que é bem abaixo dos outros vendors aí. Dá para fazer contas aí, enfim, a palestra não é sobre isso, mas é bem interessante o que eles oferecem. Foi? Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Acabei um pouco mais cedo do que eu imaginei que eu ia acabar, mas não sei se gerou uma conclusão ou se gerou mais confusão, mas perguntas aí? São 8 database systems que a Oracle chama. Então, você pode... Database system é um grupo, por exemplo, assim, você tem um primário e todas as réplicas dele, isso é um database system. Por exemplo, você pode ter até 7 réplicas. Então, é um DB system, é o primário e mais essas 7 réplicas. Então, são 8 vezes isso. É isso. Não. Eu não tenho nenhum cliente, né, que use hoje. E é uma boa pergunta. Eu também não sei te responder se eles têm alguma contribuição. Bom, eles têm uma contribuição muito forte com o MySQL, que é um produto também open source, que está disponível para a comunidade. Eles são os principais desenvolvedores, né? Com contribuições principalmente da Percona também. Mas, só um pouquinho. Do Postgres eu não tenho ideia. Como eu falei, o produto foi lançado recente, não tem muito blog a respeito, muita coisa a respeito. O pouco que eu estudei e que eu ouvi falar... mais por eu ter sido, vamos dizer assim, entusiasta no assunto que, eu estou vendo Postgres já há alguns anos, então já estou trabalhando com Postgres há alguns anos também. Vamos dizer, 80% do meu dia é Oracle e 20% é o resto. E nesse resto entra Postgres, Snowflake, MySQL, SQL Server bem pouco hoje em dia, que dá para usar o mouse, né? Então é mais rápido. Mas sabe, então esses 20% é o que eu compartilho de outras tecnologias de banco de dados.
Ele tem, no meu canal do YouTube, se você entrar ali naquele Linktree que eu botei, vai ter um canal do YouTube lá, e eu dei uma palestra em Floripa no ano passado sobre o Free Tier da OCI, porém, você não consegue usar o Postgres Service. Então, você tem... Eles te dão até bastante coisa no Free Tier deles. Não vou lembrar de cabeça, mas são 20 GB de armazenamento e... 100 GB é pro... desculpa, é 20 GB pro Autonomous Database acho que é 200 GB de Block Storage. Ou, não, de Object Storage, acho que é. Não, a Object Storage é 200, acho que o outro é 100, o Block Storage é 100. Isso, você pode splitar em vários discos, só que não dá para usar o serviço deles. Então, você pode instalar um Postgres em cima de uma instância ARM até 24 GB de RAM, com 4 CPU, né? 2 é o CPU. Então, tipo, dá para rodar o Postgres lá, só que não o serviço que eles têm, entendeu? Aí talvez venha, né? Mas aí eu não vou ter o esquema de réplicas, né? Como ele faz, né? Com o primário. Não, aí é a sua configuração Sim, manual lá, tá. Vanilla Postgres. Tá. Mais alguém aí levantou a mão? Mais alguma pergunta? Então, beleza. Muito obrigado. Não acabou ainda. Vamos só finalizar aqui. Então, Não me expulsa, pô. Eu tenho ainda alguns minutos aqui. Eu acabei antes, mas tem uns minutinhos aqui. Não foi tu, viu? Pô, devia ter ficado até as 3 da manhã. Aí tinha colocado mais 15 minutos aqui na apresentação. Fiquei só até as 2, daí deu isso. Então, ele usa os principais pontos relevantes aqui dessa apresentação, né? Que eles construíram uma arquitetura de storage compartilhado, né? Propriamente para o Postgres, né? Para workloads Postgres, onde os nodes, né, utilizam esse mesmo storage tanto para escrever quanto para consultar dados. Então, o primary escreve ali e as réplicas leem do mesmo storage. O Database Optimized Storage replica dados, né, entre regiões e availability domains diferentes e provê aí 0 RPO. RPO é Recovery Point Objective, né, então é o tempo de recuperação. Se você tiver uma falha, o seu tempo de recuperação é basicamente nulo, porque o dado já vai estar ali, já vai estar replicado em outro AD, e você já tem uma réplica disponível para virar primary, por exemplo. E ele implementou um LSN-aware shared storage. Então, tanto o que você grava ali dentro desse shared storage, o Postgres entende aquilo e o storage também entende. É um negócio integrado, porque ele consegue ler, inclusive de maneira consistente, desse shared storage baseado num LSN diferente. Tá? Então, você não precisa replicar os write-ahead logs por conta disso. Backups automatizados na camada de storage. Tá? Réplica automatizada também e failover automatizado. Ele consegue escalar, né, workloads de leitura de maneira horizontal e permite aí alta performance, inclusive com leituras consistentes, através de diferentes réplicas no mesmo cluster. E esse shared storage provê, né, economia de custo, principalmente para armazenamento, porque você não está duplicando o seu dado, a Oracle te cobra apenas uma vez por esse dado, mas ela replica 3 vezes aí para a redundância, né? Você não precisa manter cópias. E é mais barato, se você comparar com outros cloud providers, é mais barato esse serviço deles comparado a outros cloud providers. Está preparado para produção? Sim, está preparado para produção. A maioria vou dizer, 95% dos ambientes esse serviço vai atender, porque o cara tem ali um serviço tranquilo, então você consegue implementar load balancers em cima dele também, que é o que o pessoal às vezes usa de mais fancy, digamos assim, mais robusto em cima dele, né? Então ele está preparado para atender 95% dos casos, mas vai ter os 5% dos casos ali que vai precisar de alguma coisa muito específica que o serviço ainda não vai ter. Então é limitado hoje à versão 14 e pouco suporte a extensões, né? Parte de parâmetro também é bem básica nele. E limitado em primary e read-only replicas, né? Então ainda você não tem outros tipos de cenários. Mas que é o mais comum aí para ambientes de produção. É a mesma coisa você pegar um MySQL e comparar com o master slave dele, que hoje é o deployment mais comum que a gente tem em qualquer ambiente, né?
Obrigado. As questões eram agora, mas